tem essa imagem da serpente no paraíso e tal. E aí eu estava explicando para eles, essa serpente, ela presa naquela madeira, quando ela é levantada, está tipificando Cristo mesmo. Cristo, quando ele é levantado no madeiro, porque ele é preso no madeiro no chão, deitado, né? E de repente, na hora de colocar ele em pé, levanta ele, e é isso que acontece. Ele vence a serpente, ele pisa na cabeça da serpente. Então, chegou um tempo que o povo estava agora adorando essa serpente. Olha só, o povo começou a cultuar, a queimar incenso, prestar culto para essa imagem da serpente. E aí, quando Ezequias, ele está no poder, no trono, o que ele faz? O texto está dizendo que ele fez o quê? Ele destrói a serpente, porque ele está vendo, se ele não queria, ele botou uma coisa bem clara no reino: aqui não vai ter idolatria, não vai ter. Ele destrói todos os postos, todos os ídolos, e ele percebe que o povo está ali adorando aquela serpente, ele destrói aquilo também, porque ele sabia que se continuasse, o povo ia continuar adorando. Estava no ministério, fala do profeta Osés, mas ainda estava no ministério do profeta Isaías, ainda não, né? Não. Mas foi logo em seguida, né? Foi bem próximo, eles eram contemporâneos. O Ezequias, ele é o último rei do norte, não? Eu acho que né? É o último rei antes do Eu acho que sim. Tem que dar uma lida aí, porque eu não prestei atenção, não. Mas eu acho que não tem mais ninguém depois dele, não. Eu acho que não. É o final? É porque depois o rei vai começar a falar do sul. Então, vamos lá. E aí depois a gente vai fazer alguns comentários com relação a essas coisas também. Vamos terminar aqui essa leitura. Aonde que eu parei? Me ajuda. Mesmo assim, não tardaria a haver novas apostasias dentro do próprio Judá, como foi o caso do rei Manassés. Por fim, então, Judá sofre ataques do rei da Babilônia, que era o famoso Nabucodonosor, em 607 a.C., e quando chega 586, a cidade de Jerusalém é atacada pelo mesmo, queimada, e o templo é destruído. Os objetos sagrados do templo são levados para Jerusalém e o povo vai para o exílio da Babilônia, onde vai permanecer quanto tempo? 70 anos. E a gente lembra que o povo está desesperado no cativeiro, e aí aparecem os profetas lá de Meia Tigela, um profeta do Paraguai, né? Que vai dizer assim, que nada, isso aí já vai passar, isso vai ficar muito tempo não, né? Já a gente vai embora daqui. Não vai durar muito tempo isso não. Mas vai ter um profeta que vai chegar e vai dizer o quê? Porque isso aí vai durar muito tempo. Pode casar, pode ter filho, pode plantar na terra, pode construir, porque vocês não vão sair daqui tão cedo. É 70 anos que vocês vão ficar aqui. Né? O povo estava doido para meter o pé. E ele está dizendo, não se preocupa com isso não, nem faz plano de ir embora. Casa, tem filho, constrói. Não vai sair tão cedo daqui desse lugar. É ouvir o contrário, né? A cronologia dos reis de Judá. De Israel e de Judá. Tem? Tem aqui nessa relação, olha. Olha aí. O primeiro, então, em Judá é Roboão. O segundo é Abião. Terceiro é Asa, Josafá, Jorão, Ocosias, Joás, Amazias, Azarias, Joatão, Ezequias. Depois de Ezequias vem Manassés, Amon, Josias, Joacás, Joaquim e Sedecias. Isso em Judá. Quando chega em Israel, os reis são Jeroboão, Nadab, Baasa, Ela, Zambri. Nem nunca ouvi falar nesse nome. Não é? Anri, Acabe, Ocosias, Jorão, Jeú, Joacás, Joás, Jeroboão, Zacarias, Selum, Manaém, Faceia e Ozeé. Então é importante a gente entender que esses nomes vocês precisam guardar.
tantos filhos, né? Pois é, para quando começar a nascer os netos, aí os sobrinhos, né? Vai ter uma relação boa de nome para escolher. E olha como são nomes tão diferentes, tão distintos, né? Ninguém vai ter igual, tá? É uma boa, olha aí, hein? Olha, ele está dizendo aqui que quando chega em 586, Nabucodonosor destrói o templo de Jerusalém e leva os vasos do templo para a Babilônia. Em 722 acontece o cerco de Samaria e o fim do reino de Israel. E aí a gente vai começar a falar desse período de cativeiro. O que aconteceu no cativeiro babilônico que foi tão terrível e tão decisivo para o povo? Embora tenha sido um período de, olha que abuso, apenas 70 anos, apenas, pouca coisa. Para quem não ficou no cativeiro, né, pode dizer que foi apenas. De 607 até 538 a.C. aproximadamente. Isso foi determinante para a história e para o caráter de Israel. Se Israel vai para o cativeiro por causa da idolatria e passa 70 anos ali, quando ele sai diferente. E a gente vai perceber os efeitos desse cativeiro tão longo na vida de Israel. O que vai mudar para eles agora? Olha aí. Por volta do ano 607 a.C., Nabucodonosor, que é o rei do Império Babilônico, ataca Jerusalém e leva cativo alguns. Lembra que a gente falou que os velhos, doentes ficaram para trás, né? Para a cidade de Babilônia. Entre eles vai quem? Daniel e os seus amigos. Quando chega em 587, ele torna a atacar Judá, sitiando Jerusalém, destrói o templo e leva embora os vasos sagrados, junto com a população da terra. Nesse período de exílio, surgem profetas como Daniel e Ezequiel, enquanto que em Jerusalém surge qual profeta? Jeremias. Eles são contemporâneos, tá? Do mesmo período. Continua também exercendo seu ministério profético. O cativeiro, então, está baseado na lei do descanso da terra, conforme demonstrou Jeremias. Pela lei dos judeus, deveriam deixar a terra em descanso a cada 7 anos. Isso faz a gente lembrar de quê? Do ano sabático, não é isso? O ano sabático era imperioso que eles cultivassem, plantassem, cuidassem da terra, mas quando chegasse no 7º ano não podia plantar nada, tinha que deixar a terra descansar. Todavia se passaram 490 anos e eles não obedeceram. Como consequência, os 70 anos foram uma forma de impor esse descanso. Como assim? Para cada ano sabático entrou 7 anos. Cobrou, hein? Não é? Cobrou a conta direitinho, não foi? Nem a mais, nem a menos. Pois é, olha aí. Então 70 vezes 7, né? Esse foi o tempo predito por Jeremias, lá em Jeremias 25. Vamos lá, vamos ler aí. Versículo 1, versículo 11 e versículo 12. Achou? Versículo 1. É. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia. 11. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Olha aí o 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Olha aí.
Vai ter castigo para todo lado. Vai ter castigo para vocês que desobedeceram e vai ter castigo para o outro que foi o opressor também. Vai ter castigo para todo mundo. Em 539, Daniel compreendeu pelo livro de Jeremias que o tempo do cativeiro estava chegando ao fim e começou a orar para a restauração do povo. Daniel 9:2 vai dizer o quê? Fala aí, Universal, lê também. Tá voando, nada. Página 6, você tá com a apostila? Não, eu vou você. Por que você não pegou lá na secretaria, rapaz? Está fechado lá. Tá? Eu fico encostado porque eu acho que o diácono está com o ar ligado, aí encosta na porta para o ar, mas se... Olha aí. Achou? Daniel 9:2, quem achou pode ler. Você é o autor. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era 70 anos. Olha aí. Quando a gente lê Daniel 5, a gente vê narrada a queda da cidade de Babilônia. Belsazar, na verdade, era o vice-rei da Babilônia, pois governava no lugar de Nabonido. Conta o historiador Heródoto que eles estavam em uma grande festa, a gente vai lembrar disso agora, olha aí, seguros, pois os muros da cidade eram intransponíveis. Ciro, rei dos persas, usa então de um artifício e desvia as águas do rio Eufrates para um lago artificial. Com isso foi possível entrar na cidade por baixo dos muros. Por quê? Vamos entender. Já viram esses filmes antigos, filmes de época, onde tem os castelos, né, com seus cavaleiros? Geralmente as fortalezas elas eram construídas com grandes muralhas, né, e em volta tinha um lago. Então o que ele faz? Ele, para entrar no castelo, sabia que pelo muro não tinha como, porque era intransponível. O que ele faz? Ele manda cavar um canal em volta do lago para a água poder escoar e seca. O nível da água desce e aí ele cava por baixo do muro e entra na cidade. É igual os ladrões de hoje em dia. Igualzinho, tem jeito para tudo. Olha aí, não adiantou nada. Com isso foi possível entrar na cidade por baixo dos muros com água pelos joelhos. Os persas já se encontravam dentro da Babilônia e Belsazar nem sequer tinha recebido a notícia. Ciro então deixa Dario em seu lugar. Em torno do ano 538, Ciro, que é o rei da Pérsia e novo soberano no Oriente Próximo, autoriza o retorno de Zorobabel para reconstruir o templo. A sua política religiosa, diferente dos babilônios e assírios, era mais pacífica, permitindo a cada povo continuar adorando aos seus deuses, pelo que ele mesmo ajudou a financiar a reconstrução do Templo de Jerusalém. Vamos ter que comentar sobre isso aqui. Por quê? Vamos entender uma coisa. Toda vez que a gente está falando do cativeiro persa, o que ele faz? Para ele não ter atrito com esse povo, ele permite que o povo mantenha a sua cultura, a sua religião, suas tradições. Porque ele entende que o povo está fora do seu ambiente natural, está numa terra estranha, cativo, é escravo, né? E ainda assim, boa noite. E ainda assim não consegue cultuar, não consegue adorar, esse povo fica inquieto, indócil. Então ele quer fazer a política da boa vizinhança. Eu trouxe vocês cativos para cá, mas vocês têm liberdade de cultuar, de manter a sua cultura, a sua religião, seus costumes. Eu não vou implicar com isso. O livro de Esther, então, representa um parêntese na história de Israel. Ele
não ocorre dentro dos limites geográficos da nação, mas acontece no exílio, a partir da capital do Império Persa, Susa. O rei Assuero, que é conhecido na história como Xerxes, reinou de 485 até 465. E dentro desse período que se insere Esther, foi escrito esse livro para contar a origem da festa do Purim e mostra como os judeus foram salvos nessa época, de serem completamente destruídos pelas maquinações de Amã. E foi a primeira tentativa de genocídio judaico. Essa foi a primeira vez que acontece uma grande trama para exterminar o povo judeu. É a primeira vez. E a gente quando fala de genocídio, a gente lembra logo de quem? O Holocausto, lembra de Hitler. Só que não foi só isso não, gente. A gente falou na última aula aqui que o povo de Israel, depois da dispersão, eles saíram por vários lugares pelo mundo afora, e por onde eles passavam, eles eram perseguidos e mortos. Até quando chega em 1948, que eles vão conquistar o seu território, né? O Estado de Israel. E aí eles podem voltar para casa. Mas até o dia que eles voltam para casa, tem trama para matar, para que eles não pisem no território. E o documento já estava assinado, né? Estado de Israel. Vocês podem voltar para casa. E até antes de botar o pé na terra, tem trama para eles morrerem e não ocuparem a terra. É muito bonito. É triste, mas é bonito. Você vê a história do povo que insiste, persevera para voltar para casa, voltar para sua terra. Olha aí. O período de restauração, página 7. Esse período é abrangido pelos livros de Esdras, Neemias e Esther. Eu não tenho aqui. E no grupo aí tem esse material para compartilhar com o irmão ali que chegou agora, que está sem material. Quem encontrar aí no grupo pode replicar para ele ter acesso? Tá no grupo, essa aqui? Tá no grupo. É porque eu estou gravando ali, se eu for mexer, eu vou parar a gravação. Tá sim. Tá? Eu botei no grupo. Tá sim. Que eu não sei o seu nome. Vê se você acha aí e replica para Ele tá sem o ele. celular também. Mentira! Esse celular, meu celular fica lá na loja, sai com lá. Mais tarde eu sei que dá, tá? Mas você não passou agora não, né? Não. Já tem um Foi antes, mas tá Tá aqui direito eclesiástico, a antiga dela de 6 heresias, eu não estou vendo, não. Tem sim, eu cheguei aqui a ver. passou até um tempinho. A aula passada eu vi pelo. Não, dito Pelo. não. Não sei se já colocou. Então, enquanto isso eu vou lendo aqui. Se alguém encontrar, joga aí de novo para ele. Esse período, então, o período da restauração, é abrangido pelos livros de Esdras, Neemias e Esther. Embora a história de Esther tenha se passado em um ambiente fora da Palestina, sob o domínio de Zorobabel. Então, nós estamos na página 7, tá? Tópico 6, período de restauração. Chegou aí? 42 mil judeus retornaram a Jerusalém no ano de 536 para reconstruir o templo. E quando eles saem desse cativeiro, eles voltam agora pelas mãos de Neemias, né, para reconstruir. A política religiosa de Ciro era bastante branda, permitindo que cada povo adorasse seus deuses, e ele mesmo incentivou e financiou o retorno do povo para Israel. Todavia, devido a oposições, o trabalho é interrompido e a obra só volta a ser realizada 17 anos depois, em 520,
quando os profetas Ageu e Zacarias começam a animar o povo. Que oposições são essas que se levantam? Alguém se lembra disso? Para interromper a reconstrução? O que vai acontecer? O povo que foi para o cativeiro, ficou uma galera na terra. Essa galera sofreu muito tempo nas mãos da elite, da monarquia. Lembra que a monarquia estava acharcando eles com os impostos, com os tributos? Eles estavam numa miséria total. Quando essa monarquia vai para o cativeiro, o povo que fica na terra tem um período de descanso. Pronto, estamos livres dessa gente que só quer saber de sugar o nosso sangue. Quando eles voltam do cativeiro, o povo que está na terra olha para eles e fala: não, de novo, tudo de novo não. Eles vão querer voltar a ocupar suas posições anteriores e nós vamos voltar do jeito que era, aquele sofrimento, aquela opressão. A gente vai ter que continuar mantendo essa gente na terra. E aí, Neemias está chamando o povo para ajudar. Vem, gente, vem ajudar a reconstruir a cidade. Vem ajudar a reconstruir o templo. E eles não querem. E eles precisam de ajuda porque a mão de obra é necessária. E eles não querem ajudar. Porque eles têm medo de voltar tudo de novo do jeito que era antes. Então a obra é interrompida, a obra para, a obra anda devagar, igual a obra de pobre. Né? Devagar, cada dia você bota um tijolinho, uma coisa, é assim, gente. Essas são as dificuldades que eles vão encontrar para reconstruir a cidade. Quando chega, não sei mais onde é que eu estou. Em 458. Aí, em 458, chega a Jerusalém o sacerdote Esdra, com mais uma galera, 1755 judeus. E esse sacerdote, tão zeloso e instruído, vai ter um enorme papel na história judaica. Ele vai estar diante de uma nação quebrantada, que viu os efeitos terríveis da sua idolatria. E, portanto, estão prontos para receber forte instrução das Escrituras. Quando o povo vai para o cativeiro, vai um povo idólatra, soberbo, cheio de si, cheio de vontade, só quer riqueza, só quer bens. Mas o cativeiro, 70 anos ali, ó, de cativeiro, faz o povo voltar diferente. O povo volta quebrantado, humilde e principalmente fiel. Esse povo, quando volta para a terra, eles tomam uma decisão: nunca mais nós vamos idolatrar, nunca mais. E realmente nunca mais. O povo se torna tão fiel a Deus e tão fiel às Escrituras, que para eles é a Torá, que eles se tornam mais legalistas ainda do que antes. E a gente vai perceber isso muito claramente quando passa esse período intertestamentário, que é aquele período dos 400 anos de silêncio, e começa o Novo Testamento, que Jesus chega, entra em cena e começa a perceber que eles valorizam tanto a palavra, tanto, e vai dizer assim: a letra mata, por isso, porque você é capaz de cumprir a lei, a risca, mas não é capaz de amar o próximo. Então agora um novo mandamento eu vos dou, não é? Amar a Deus e amar ao próximo, porque a cruz, esse é o sentido da cruz. E ele percebe tudo isso, que eles estão tão determinados a obedecer à lei, que eles não se importam com a vida humana. E a gente vai perceber isso nas questões de relacionamento dos sacerdotes com o povo, sacerdotes com o governo, que tudo é motivado por interesse e é o meu primeiro. Olha aí. Termina nesse período, dá início, na verdade, termina os sacrifícios no templo, né? Então eles começam a se apegar na letra da Bíblia, da Torá, e de tal forma que eles usam aquilo como uma forma de se santificar, de se justificar através daquelas palavras. É isso mesmo. E terminam os sacrifícios, não tem mais os sacrifícios no templo. É, exatamente. Quer ver? Vamos.
No ano de 445, Jerusalém recebe um novo reforço espiritual, que é a chegada de Neemias, que vai reconstruir os muros da cidade e restaurar as suas portas. O muro é reedificado e começa um grande avivamento no meio do povo. Provavelmente o ministério do profeta Malaquias iniciou nesse momento aí, durante uma saída de Neemias para a Pérsia, e mais tarde, em 432, Neemias vai retornar à Pérsia para ficar de vez. E aí a gente vai ter início agora o período intertestamentário, que a gente chama de 400 anos de silêncio, né? São aquelas 4 páginas em branco da Bíblia, que às vezes a gente ouve umas brincadeiras com relação a isso, né? Que o cara vai pregar, e aí abre a Bíblia, cai na página em branco. Deus não tem nada para falar com vocês hoje. Nem tem havido mais hoje em dia com essas páginas. Não é? Novas, nem vem mais essas páginas em branco assim, né? Olha lá. Aí, tá vendo aí? Foi reduzido o período. Foi só 200 anos. Não é? Cada página 100. Então, mas nesse período, foi um período assim que os profetas não se levantaram para falar nada, mas teve muita produção cultural, muita literatura sendo produzida, e tinha muita coisa acontecendo em termos de política, porque o povo não parava. Sempre tinham pessoas que se levantavam, nesse tempo se levantaram vários messias. Várias pessoas que se intitulavam como Messias para trazer palavras de ânimo para a comunidade, para as pessoas, porque era um tempo de muita dificuldade. A gente vai falar sobre alguns reis que se levantaram, alguns comandantes que vieram para ocupar a terra, e aí os judeus não aceitavam aquele poder sobre eles, aquela opressão, e aí começou a produção dos livros apócrifos, que teve um período muito importante, que foi o livro de Macabeus, né, que fala sobre uma batalha importantíssima para os judeus. E eu digo para vocês, os livros apócrifos não estão nessa Bíblia que a gente utiliza, mas na Bíblia de Jerusalém você encontra todos os livros, e é fantástico. Você puder ler o livro de Macabeus, é história purinha, é história. Eu já até escutei uns comentários: se eu ler o livro apócrifo, eu perco a fé. De besteira. Você perdeu porque nunca teve. Tá? Isso aí é história, para você saber o que aconteceu. E você começa a ler o livro de Macabeus e parece que você está num filme de ação. As guerras, as batalhas, como aconteciam, as estratégias, o que eles pensavam. É incrível, o livro é muito bom. E não é grande demais que você não consiga ler, é um livro rápido, uma leitura boa, gostosa, dinâmica, e é rápido. Mas é legal a pessoa ler para conhecer o que está acontecendo. Por quê? Terminou o Antigo Testamento, 4 páginas em branco. E aí começa o livro de Mateus. Parece que está faltando alguma coisa no meio da história. Ué, o que aconteceu? Está faltando alguma coisa aqui. Não, e esse tipo de leitura vai ajudar você a entender o que foi que aconteceu durante aquele período, que de repente já tem um monte de apóstolos, já tem um monte de gente, já tem uma igreja, tem um monte de coisa acontecendo. E Roma aparece do nada. Esse período aí, os pensadores gregos, romanos, tudo dessa época. Que começa o helenismo, né? É importante a gente entender, porque a gente vai falar de Alexandre o Grande, que foi um grande conquistador, né? E quando ele morre, o que acontece? Vamos lá, a gente vai falar sobre isso. Vamos embora. Período intertestamentário, lá embaixo, 420 anos antes do nascimento de Jesus. Durante esse período, Israel esteve primeiramente sob o domínio persa e depois grego, e por fim sob o jugo romano. Depois de Malaquias, não houve mais manifestações proféticas ou livros inspirados. É por isso que os apócrifos não entram no cano sagrado, porque eles não são considerados livros inspirados por Deus. E quem escreveu? Há vários homens escreveram esses livros, mas pela sua literatura é considerado que não houve inspiração do Espírito Santo. As pessoas escreveram como se fossem historiadores que queriam deixar apenas o registro daquilo ali para a posteridade, entendeu? São livros mais, narram mais espaço do que, né? Isso aí.
Vamos lá. E mais um sem apostila. Oh, meu Deus. Ele foi atrás de você. Pensei fazendo você. E eu vim atrás dele. Vamos lá. Livros como, a gente acabou de falar agora, 1ª e 2ª Macabeus, por exemplo, que tratam desse período intertestamentário aí, embora lidos e reverenciados, jamais foram aceitos como canônicos. Por quê? Porque não é considerado que tenha inspiração, tá? Quer seja pelos judeus, quer seja posteriormente pela igreja, que a igreja vai se reunir em algum momento para definir quais são os livros que vão fazer parte do cânon. Em momento algum, nem os apóstolos, acho que nem a primeira igreja primitiva menciona em um livro desse aí, eles entendem que se não mencionou, um dos motivos, né? Se não mencionou é porque não é inspirado. Tinha muitas coisas que eram publicadas, que eram escritas nesses livros, que falava de gnosticismo, falava de misticismo, coisas que deixava a desejar realmente. E aí ficava muito claro que não havia inspiração do Espírito Santo para aquilo ali. Falando sobre a infância de Jesus, falava sobre coisas que aconteceram, que não tinha nada que desse suporte para aquilo ali. Eu acho que é mais especulação,